Olá, boa noite. Chegamos ao programa em off deste domingo e hoje vamos discutir a respeito da questão política em Pernambuco, no Recife, no Brasil, com Priscila Krause, que é deputada estadual pelo Democratas. Democratas que tem um candidato, inclusive um pré-candidato à prefeitura da cidade do Recife, que é o Mendonça Filho, ex-ministro, ex-governador do estado. Priscila Krause vai conversar com a gente a respeito de vários assuntos que são polêmicos no em off de hoje, a partir de agora. Priscila Krause, deputada estadual pelo Democratas, boa noite. Muito obrigado mais uma vez por atender o convite da produção do Em Off para estarmos neste domingo conversando a respeito de política aqui no estado de Pernambuco, no Brasil, no Recife como um todo. Boa noite. Boa noite, Mário Neto. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Seu programa é uma referência e para mim é sempre muito bom poder estar aqui conversando com você, conversando com os telespectadores, com os internautas, enfim, e tendo essa troca, na verdade, e podendo discutir os assuntos importantes que dizem respeito ao dia a dia das pessoas. Eu quero começar, deputada, por um assunto que a senhora levantou há alguns meses atrás e que agora está sendo debatido e porque é um assunto polêmico. Inicialmente, a questão da proposta do presidente Jair Bolsonaro em tirar impostos federais do combustível gasolina e diesel e propondo aos estados, aos governadores de estado, para que eles também tirassem o ICMS, por exemplo, do combustível, para que o preço do combustível fosse mais barato para o consumidor. E aí gerou uma reação, foi uma polêmica danada, isso ainda é uma polêmica, em relação aos governadores do estado, que foram contrários, porque o ICMS é um imposto primordial para os estados, enfim. E aí entrou aquela história da alíquota do ICMS, que a senhora, algum tempo atrás, havia denunciado, havia falado, alertado, que é a questão do estado de Pernambuco colocar um valor de R$ 4,60 para a cobrança do ICMS aqui, quando nem sempre o preço do combustível é esse, da gasolina é esse. Mas vamos por partes, vamos começar com essa história da polêmica. Qual a opinião, a senhora tem alguma opinião formada em relação a essa questão do ICMS, dessa possibilidade de se tirar impostos federais e estaduais para baratear o combustível? Isso é viável na sua opinião? Eu não tenho dúvida que o intuito do presidente Bolsonaro foi exatamente o de provocar a polêmica que provocou, até porque é bem o estilo dele, e tentar fazer com que alguns governadores se manifestassem. A questão é que os governadores que precisavam exatamente se manifestar foram aqueles que ficaram caladinhos. É claro e evidente que não dá para os estados brasileiros, dentro da política tributária que existe hoje, abrir mão de impostos e do imposto como o ICMS. Claro que não tem como, é a maior fonte de arrecadação própria dos estados é o ICMS. O ICMS da gasolina, ele é uma fatia considerável desse bolo todo. E o presidente sabe disso. O que ele queria, de fato, era chamar a atenção para uma política que o governo federal vem desenvolvendo, junto à Petrobras, claro, de uma variação mais justa do preço do combustível e que isso poderia ser levado em benefício do consumidor e que não vem sendo em sua totalidade porque governadores não fazem o seu papel. E aí o governador Paulo Câmara é o exemplo perfeito do governador que não faz a sua parte para beneficiar o consumidor pernambucano, o contribuinte pernambucano. Por quê? E aí a gente sai da polêmica e vai aos fatos. Desde da primeira quinzena de dezembro de 2018, que o governo de Pernambuco congelou o preço da gasolina para a tributação em R$ 4,60. E aí, para quem está em casa entender direitinho o que é que faz. Para o governo poder arrecadar, e ele arrecada antes, e chama de substituição tributária, quando o dono do posto compra o combustível na distribuidora, ele já faz o pagamento do imposto, tanto o imposto federal quanto o imposto do estado. E isso é distribuído, cada montante,
para o seu caixa específico. O que é de governo federal vai para o governo federal, o que é de governo estadual vai para o governo estadual. E aí você diz, mas se o preço ainda não está na bomba, como é que se sabe quanto é que vai cobrar de imposto? Aí, a cada 15 dias, os governos estaduais informam o preço médio, que deveria ser o preço médio, do combustível no seu estado. E aí o governador Paulo Câmara estabeleceu que em Pernambuco, independente do preço que está na bomba, a gasolina aqui custa, seja no Recife, seja em Petrolina, seja em Caruaru, seja no Araripe, seja na Zona da Mata, custa R$ 4,60. E isso traz um ônus grande, porque nesse período já se teve uma variação muito grande desses R$ 4,60 para o preço que é praticado. E aí, o que é que o Estado deveria fazer? Ele deveria seguir a pesquisa de mercado que é feita pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, e que a grande maioria dos estados seguem essa pesquisa. E a cada 15 dias informa um preço diferente para a cobrança. Então, já houve momentos que essa cobrança estava em R$ 4,60 e o preço praticado na bomba estava em R$ 4,20, R$ 4,19, R$ 4,23. Já se teve uma diferença de uma arrecadação a mais por litro de combustível de 15 centavos. Hoje essa diferença está menor, ela está em 4 centavos. Por quê? O próprio mercado foi reagindo a isso que o governo do estado de Pernambuco veio fazendo e não repassando essa diminuição como ela devia ser repassada. Não adianta o dono do posto repassar a diminuição se o governo do estado cobra a mais. Só para se ter uma ideia, apesar da alta do dólar que a gente vem assistindo nos últimos meses, esse ano de 2020, o governo federal já baixou 3 vezes o preço do combustível. E a gente não vê isso se refletir. No ano de 2019, Pernambuco arrecadou cerca de 120 milhões de reais a mais só nessa diferençazinha. E quem paga essa conta é exatamente o consumidor pernambucano. Agora, isso é legal? Há controvérsias. Há controvérsias. Por quê? Eu entendo, claro, o governo defende como legal, eu defendo como ilegal, porque a regra ela é bem clara nos convênios e nas tratativas entre governo do estado e governo federal, quando diz que esse preço médio, que chamam preço de pauta, que é o preço, esses R$ 4,60, que é o preço que o governo do estado estabelece para a cobrança do ICMS sobre o combustível, ele deve ser o preço de mercado. Preço de mercado esse estabelecido por uma pesquisa feita ou pela ANP, que já faz essa pesquisa, ou então por um instituto indicado pelo governo estadual. Nenhum governo estadual adota uma pesquisa própria, porque significa gasto, significa pagar um instituto para fazer isso. E já tem um órgão respeitado, uma pesquisa respeitada da ANP, que faz isso. Então, não seria necessário. Então, eu entendo que é ilegal. Nesse sentido, a gente, inclusive, provocou, em agosto de 2019, o Ministério Público, especificamente o CAOP de Defesa do Consumidor. Podíamos ter, inclusive, provocado outro CAOP, outro núcleo do Ministério Público, o de administração pública, por exemplo. Mas a gente preferiu focar a defesa do consumidor, porque o consumidor é o primeiro que vem sendo lesado. E houve alguma resposta? O Ministério Público, a gente sabe que ele pediu explicações ao governo do estado, que teve um prazo específico e isso certamente está em análise. Eu espero que dentro desse primeiro trimestre, ou pelo menos no primeiro quadrimestre de 2020, a gente tem, ou seja, até abril, a gente tem aí uma resposta do Ministério Público. Ele já notificou o governo do estado que deve ter feito lá a sua resposta. Mas é uma coisa que a gente vem acompanhando e não consegue sensibilizar o governo do estado de que cumpra essa legislação. E aí eu apresentei também, Mário, um projeto de lei
que obriga, e aí dá força de lei, coloquei dentro do Código Tributário do Estado, que obriga o governo a adotar, sim, esse preço variável estabelecido pela pesquisa da ANP, porque isso está dentro de uma norma entre o governo do Estado e o governo federal. Para não se dizer que não é uma lei, embora um convênio ele é uma regra estabelecida e acordada entre as partes, ele precisa ser cumprido. Como a gente também comunicou ao governo federal esse descumprimento por parte do governo do Estado. E aí, eu queria só lembrar também a quem está nos assistindo, que paga seus impostos sobre o seu consumo, além do imposto de renda, lembrando que o imposto sobre o consumo vai para o governo do Estado, que no seu primeiro ano de governo, em 2015, o governador Paulo Câmara aumentou esse ICMS da gasolina, que saiu de 27% para 29% sobre o litro da gasolina. E depois, em 2018, esse seria um aumento temporário, ele prorrogou esse aumento agora sem fim mais, sem data definida, e que a gente já disse lá atrás que isso ia acontecer, e na verdade o pernambucano, no final das contas, paga essa conta que não vê revertida em benefícios para a sua população. Então, certamente, daqui a 2 meses, a senhora vai ter uma resposta mais interessante, para a gente, mais concreta em relação ao que o Ministério Público tem a dizer e que providências estão sendo tomadas em relação a isso. E esse é um assunto que a gente trouxe para o acompanhamento do nosso mandato. Para você ter uma ideia, a gente acompanhou a movimentação desse preço do combustível durante 8 meses, durante quase 9 meses, para poder levar esse assunto à tona, porque a gente queria fazer uma coisa embasada, com responsabilidade, como eu sempre procuro fazer, minha equipe sempre procura fazer, para lutar por um direito efetivo do cidadão pernambucano, que é de pagar, se já paga um imposto exorbitante, que ele pelo menos seja um imposto real. Porque, no final das contas, teve momentos que se chegou a pagar 31% em cima do valor do combustível verdadeiramente cobrado, e não os 29%. Então, é uma máscara que o governo do Estado faz para burlar a legislação e para inflar os seus cofres, a sua arrecadação, lembrando sempre que quem paga a conta é o cidadão pernambucano. A senhora falou em projeto de lei, eu lembrei que nesta última semana, semana que passou, parece que chegou um projeto de lei com caráter de urgência relacionado à educação, né? Do Marco Regulatório da Educação Básica. Explique para a gente que projeto de lei é esse que o governo do Estado encaminhou e por que veio em regime de urgência. Pois é, esse projeto é um projeto importantíssimo. Trata da instituição do Marco Regulatório da Educação Básica no Sistema de Educação de Pernambuco, então diz respeito ao sistema público, à rede pública e à rede privada. A educação básica, lembrando aqueles que estão nos assistindo, se trata tanto da educação infantil, do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, toda a vida escolar, passando pelo ensino técnico também, antes de você chegar na faculdade, na universidade e no ensino superior. E traz regras importantes, como a regulamentação, a parte de avaliação, de liberação, de autorização, coisas importantíssimas que dizem respeito ao currículo político-pedagógico, que dizem respeito ao dia a dia, seja do estudante, como ao dia a dia do profissional da educação, tanto os gestores quanto os professores que estão em sala de aula, toda a equipe multidisciplinar que está envolvida na educação. E aí, o governo do Estado, o governador Paulo Câmara, mais uma vez, que tem mania de fazer isso, mas esse realmente não se sustenta, manda esse projeto em regime de urgência. O que é que significa um projeto que vai ser discutido na Assembleia em regime de urgência? Ele tem todos os prazos de tramitação diminuídos. Significa que em 5 sessões ordinárias da Assembleia, esse projeto ele vai para votação. Na prática, a gente tem aí, essa semana que correu, a gente entra aí num recesso
num recesso forçado nessa semana, ou seja, esse projeto vai para a pauta de votação na primeira semana de março, sem um debate adequado, sem uma discussão devida, sem se falar na democratização dos argumentos, como a administração, essa gestão que se diz socialista e, portanto, teria um apego, um pseudo-apego maior a essa questão da participação popular, do respeito aos diferentes dessas opiniões, diz que tem, na verdade não tem, atropela os debates, coloca para se votar, vai colocar para se votar um projeto que é fundamental, que tem a ver com as próximas gerações. E outra, eu fiz o apelo e reforço o apelo para se retirar esse regime de urgência, porque do ponto de vista prático, do que vai ser implementado a partir dessa aprovação, só se dará em 2021. Ninguém implementa uma política educacional nova no meio de um ano letivo. Isso tem todo um tempo para ser preparado e para ser colocado em prática. Não faz o menor sentido se forçar que dentro dos 2 primeiros meses legislativos, dentro dos 3 primeiros meses do ano, se aprove um projeto com tamanha importância para a política educacional de Pernambuco de agora e das próximas gerações. E por que a senhora acha que foi encaminhado em regime de urgência? Essa é uma característica do governo do PSB, isso era feito assim na Prefeitura do Recife, eu me lembro da época que eu era vereadora, é feito assim no governo do estado, essa é uma reclamação que a gente faz e faz parte da contradição do governador Paulo Câmara, do prefeito Geraldo Júlio, por exemplo, e do PSB de maneira geral, de falar mal de uma atitude que aparentemente é condenável, por exemplo, no governo federal e reproduzir de maneira pior aqui no estado. Então, se num dado momento reclamaram tanto da discussão, por exemplo, sobre a Base Nacional Comum Curricular, que todos sabem que é uma discussão de 2 décadas, que precisava efetivamente sair do papel aquilo que foi discutido durante todos esses anos e aprofundar esse processo para que se chegasse no momento de votação no Congresso para poder ser implementado, aqui o governo do estado faz pior. Manda o marco regulatório da educação básica em Pernambuco para ser votado, para ser um faz de conta de discussão e ser votado num espaço de 10 dias dentro do governo. Eu tenho certeza que a comunidade escolar sequer sabe que isso está em tramitação, que os pais que precisam ser, as famílias que precisam ser envolvidas nessa discussão também estão passando ao largo disso que está acontecendo por uma... E aí é inexplicável isso, por uma mania, um estilo, uma falta de apreço, né? E aí vem muito essa questão da relação do governo do estado com a Assembleia Legislativa, do Poder Executivo com o Poder Legislativo, que é, e eu repito, uma relação de desrespeito e muitas vezes até de desprezo em relação à contribuição que a Assembleia poderia dar aos debates. Okay. Então isso vem sendo corriqueiro. E a gente vai continuar falando a respeito dessas questões daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa Em Off deste domingo. Chegamos a esse segundo momento do programa Em Off deste domingo, conversando com a deputada estadual pelo Democratas, Priscila Krause, que está conversando conosco a respeito das questões do país, do estado e da cidade do Recife. Deputada, tem um outro assunto que a senhora também já vem há algum tempo acompanhando e acompanhando de uma forma muito efetiva, que é a questão das estradas. Inicialmente aquela requalificação da BR-101, né, que a senhora acompanhou desde o início. E agora a questão do projeto do programa Caminhos de Pernambuco, que foi lançado pelo governo do estado para investimento de mais de 500 milhões de reais em 5 anos, me parece, né? 4, 5 anos, enfim. A senhora tem acompanhado essa questão e na sua avaliação, como é que está andando essa questão toda? Eu tenho acompanhado muito de perto e antes de entrar no Caminhos de Pernambuco especificamente, eu queria voltar, e é um assunto que a gente sempre fala, Mário, porque você também no seu exercício
da sua profissão de jornalista, você traz assuntos muito importantes, então você acompanhou muito também a questão da BR-101. Porque é uma questão que interessa a todos nós pernambucanos. Interessa a todos nós. E assim, era um projeto, esse projeto de requalificação da BR-101, desse entorno da região metropolitana, desse entorno do Recife, que desde 2012 o governo de Pernambuco tinha assegurado os recursos por uma transferência de um convênio do governo federal. Simplesmente a coisa se fez um recapeamento muito mais ou menos, não foi uma requalificação da BR, o que se tem é um recapeamento na via principal e que as obras acessórias que a gente fala, mas que são fundamentais para o funcionamento devido da BR, elas foram paralisadas de novo. Nada acontece, está parado. E o governo do estado já usou todo o recurso proveniente do governo federal. Agora cabe os recursos da contrapartida do estado, que deve ser algo em torno de 50 milhões de reais, porque 126 milhões ele já utilizou. E a gente não recebeu a obra que a gente deveria receber. Uma BR-101 verdadeiramente qualificada, com a qualidade de asfalto digna, para ser entregue dentro dos padrões exigidos pelas normas reguladoras de ABNT, ou basta da boa engenharia civil, né? Com sinalização, com iluminação e com as alças feitas, enfim, tudo. E o que a gente vê é uma obra que foi feita sapecada, inclusive com a investigação do Tribunal de Contas da União, reforçada por uma auditoria também do Tribunal de Contas do Estado. Os dois tribunais, tanto da União quanto a do Estado, têm uma auditoria, e que entrou, inclusive, nessa investigação a Polícia Federal, porque se questiona fortemente a qualidade do serviço entregue. Uhum. Então, isso é uma coisa que, por um lado, se teve uma execução atabalhoada, mas se teve uma execução da obra que parou. E a gente vai continuar atento a isso que está acontecendo através dos pedidos de informação, de audiências, do que for necessário para a gente dar sempre satisfação ao pernambucano. E o Caminhos de Pernambuco é, na verdade, uma grande peça de ficção, uma grande peça de marketing político para dizer que o governo de Pernambuco faz alguma coisa para melhorar a malha viária do estado. E por que a senhora disse que é uma peça de ficção? Basta a gente olhar a execução orçamentária, financeira e orçamentária do estado referente a isso. Precisa-se dizer que Caminhos de Pernambuco foi o nome de marketing dado a uma ação que já existe e que sempre existiu no orçamento, que é a adequação e o melhoramento da malha viária de Pernambuco. Pernambuco, que tem uma das piores estradas do Brasil sob a responsabilidade do governo do estado. É gritante quando você pega a situação das BRs e compara com as PEs ou com as BRs sob a responsabilidade estadual, que é o caso da 101. Bom, e aí o que é que a gente vê? De 2017 a 2019, uma queda de dinheiro gasto, do valor do dinheiro gasto, de 50%. Para você ter uma ideia, o governo anunciou com pompa e circunstância um gasto de 550, mais de 500 milhões de reais nessa ação, que eles deram um nome fictício de Caminhos de Pernambuco, para os próximos 4 ou 5 anos, mas se o governo do estado tivesse mantido o que ele gastou em 2017, bastava 2 anos e meio para fazer isso, porque em 2017 ele gastou cerca de 240, 245 milhões de reais nessa ação de recuperação de malha viária. E em 2019 isso caiu em 50%. Então, na verdade, o Caminhos de Pernambuco parece até um negócio engraçado, porque a partir do anúncio de uma ação que tem como objetivo colocar como prioridade a recuperação da malha viária de Pernambuco, o Estado corta em 50% os recursos gastos nessa área.
Então não pode entregar o que está prometendo. Não existe o Caminhos de Pernambuco. Existe muita estrada esburacada, existe muita estrada que não existe mais asfalto e que, inclusive, coloca em risco a vida de quem trafega nessas estradas. E a senhora continua acompanhando essa questão? Continua acompanhando através da execução orçamentária e dos pedidos de informação. Seria muito bom que o governo fizesse pelo menos a parte dele, e aí isso é um outro assunto que eu gostaria de trazer, atualizando, por exemplo, o Portal da Transparência. O Portal da Transparência de Pernambuco, que se gaba de ser um dos estados mais transparentes do Brasil, e aí eu sempre digo, comparado a quê, né? E dentro de que padrão de transparência e de informações que são colocadas para o cidadão, não é atualizado desde a primeira quinzena de dezembro de 2019. E aí a gente pega exatamente o fechamento orçamentário com a avaliação final dos programas, das metas a serem cumpridas, disso tudo, e a gente fica sem poder acompanhar detalhadamente como a gente deveria e faz normalmente, porque o governo do estado também não cumpre esse papel de colocar à luz, de tornar pública as informações que são públicas e que precisam estar no Portal da Transparência. Então a gente acompanha o Caminhos para o Pernambuco, entre outras fontes, através do Portal da Transparência. Está prejudicado nesse momento, mas a gente faz pedidos de informação e a gente também vai no Tome Contas do TCE e vai tentando arrumar essas informações, desde que sejam informações oficiais e confiáveis. Bom, e a gente vai falar um pouco então sobre crise e empregos aqui no estado e no país. Há informações de que há uma leve retomada no nível de emprego, né? As ocupações também têm aumentado, mas a informalidade também tem aumentado muito. E um dado que eu ouvi essa semana que passou e que achei preocupante é de que, apesar da ocupação ter aumentado aqui no estado de Pernambuco, isso foi anunciado pelo próprio secretário de Trabalho aqui do estado, isso é positivo, mas a informalidade chegou a 48, alguma coisa por cento dessa população que está ocupada. Não é um número muito alto para a informalidade, deputada? Ou isso é normal? Não, é um número muito alto e isso é reflexo também dos entraves e da burocracia que a máquina estatal, que o governo coloca na vida do cidadão exatamente para tirá-lo dessa margem, tirá-lo dessa informalidade e colocar dentro de um sistema organizado. O governo ele faz o contrário, ele expulsa esse cidadão. O que está dentro da formalidade, ele causa vários empecilhos e obstáculos. Se você hoje conversa com o micro e o pequeno empreendedor em Pernambuco, aqueles que estão dentro do Simples Nacional, que junta a arrecadação, a burocracia estadual com a burocracia nacional, você vai ver que quando você fala em Secretaria da Fazenda do Estado, o empreendedor ele se arrepia, porque é uma relação com o governo de sofrer ameaça, de quase uma coação em relação ao pagamento de tributo, a mudança de datas de pagamento, a antecipação da antecipação. Para você ter uma ideia, ano passado a gente teve que discutir e apelar para que o governo modificasse um decreto que foi feito antecipando o pagamento do ICMS antecipado para as empresas e com uma consequência grave naquelas menores, que têm uma dificuldade muito maior de fluxo de caixa. Isso tudo joga o empreendedor para a informalidade. Isso traz uma consequência negativa, porque tanto do ponto de vista do sistema de seguridade social
e de previdência, essas pessoas estarão à margem, como na própria arrecadação legítima de impostos. Então, quando você tem em Pernambuco, e aí a gente tem que saber como é essa explicação, você tem um aumento da ocupação no setor informal, um crescimento pífio de emprego, enquanto o Brasil cresceu mais de 650 mil postos de trabalho. Lembrando que lá em 2015, o governo Dilma deixou para a gente uma herança de quase 3 milhões de desempregados. A gente vai retomando esses postos de trabalho aos poucos. Os empregos gerados, os empregos formais gerados aqui em Pernambuco correspondem a 1,5% disso, menos de 10 mil vagas formais de emprego. Então, para uma economia como a do estado de Pernambuco e que não passa mais pela crise que dizia que passava, e por que eu digo isso? Através dos dados de arrecadação, Pernambuco cresceu 2 bilhões de reais em arrecadação de 2018 para 2019. Esse é um aumento que está muito acima da inflação e do crescimento do PIB. Então, você teve, de fato, um aprimoramento da tecnologia de cobrança e, lembrando, do aumento da carga tributária. Esse aumento, ele chega por conta desse aprimoramento da tecnologia de cobrança e muito por conta do aumento da carga tributária. E isso não reflete em geração de emprego. Não é assim que se gera emprego, não é assim que se gera renda. Pelo contrário, dessa forma você joga as pessoas para a informalidade. E por que, ainda assim, na informalidade se consegue arrecadar? Porque o imposto é sobre o consumo, não é sobre a renda. O imposto é sobre o consumo. Então, aquele cidadão mais pobre ali, que está na informalidade, que se vira no bico, que arruma um trocado de um serviço que ele presta aqui, acolá, ele paga o mesmo imposto que o rico paga quando consome os itens básicos. Uhum. Lembrando que vários desses itens também tiveram a sua alíquota aumentada neste governo Paulo Câmara. Bom, um outro tópico que eu queria discutir é a questão do meio ambiente, porque tá ligado, economia, indústria, tal, meio ambiente, enfim, trabalho. Como a senhora tem analisado a questão do meio ambiente hoje aqui no estado de Pernambuco? Que essa é uma preocupação mundial, inclusive, né? Por conta da subida das marés no mundo inteiro, né? Recife é uma cidade que deve ser diretamente afetada lá na frente, lá no futuro, se realmente os oceanos aumentarem de nível, enfim. Como a senhora acompanha essa questão do meio ambiente hoje aqui no estado de Pernambuco? Essa é uma questão fundamental, até porque você tocou numa coisa que é muito sensível. A cidade do Recife... E que muita gente não está nem ligada nessa Isso questão. É uma coisa que a gente, quando discutiu o plano diretor da cidade, lá em 2008, a gente já colocou, e aí foi uma emenda minha, incluindo no plano diretor, que está sendo inclusive revisado agora, uma emenda trazendo essa questão da necessidade de abordar e de se ter políticas de mitigação ou de combater ou de enfrentar as consequências do aquecimento global. Uhum. E uma dessas consequências está presente no nosso dia a dia, no Recife e na região metropolitana, que é exatamente o avanço do mar. Tirando o Jaboatão, que através de um convênio com o governo federal conseguiu recursos para ter uma ação específica para tentar conter o avanço do mar, nenhum outro município cuidou disso. O Recife não cuidou, a cidade do Paulista não cuidou, né? Gestões que aí eu queria chamar a atenção, né? Gestões que durante esse momento, durante esse período, tem uma interface forte com o governo do estado e que não cuidaram daquilo, Olinda, e que não cuidaram daquilo que é fundamental, que é exatamente o meio ambiente. Pelo contrário. E para que o telespectador que não está aqui no Recife, que está no interior do estado, perceba, só para noção, só dar um exemplo. Claro. Aqui em Recife,
quando há uma maré de 2,60 metros, alguns pontos da cidade pode estar no sol, pode estar no verão. Isso. A água eclode dos bueiros e inunda a rua. Agora você imagina daqui a 20, 30 anos, se esse nível do mar subir 1 metro, 2 metros, nós estaremos com 1 metro ou 2 metros em algumas áreas da cidade. Período, veja, quando a gente fala 20, 30 anos, né, é um período longo, mas é um período rápido. É um período que dá para fazer muita coisa. Esse é o período, por exemplo, que esse grupo político está aí no poder, há 20 anos, né, juntando o Recife com o governo do estado. E a gente não viu políticas ambientais avançarem nesse sentido. Pelo contrário, o que é que aconteceu no estado de Pernambuco? A partir do ano de 2015, a gente conseguiu, aí anterior a 2015, a gente conseguiu ali em 2012, 2011 a 2013, ter o maior recurso da história de Pernambuco de compensação ambiental. E a gente vai continuar a falar sobre essa questão para que a gente não quebre. Próximo bloco. No próximo bloco. Pode. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Priscila Krause vai falar para a gente. Chegamos ao último bloco do programa em off deste domingo, conversando com Priscila Krause, que é deputada estadual pelo Democratas, que está conversando conosco sobre vários assuntos, né, deputados, que são interessantes para o pernambucano como um todo. E a gente está falando especificamente dessa questão do meio ambiente. A senhora falava sobre recursos que teriam sido destinados há algum tempo atrás, enfim. Pode continuar, retomar essa questão. Isso. Eu estava falando que a gente conseguiu, de 2011, entre 2011 e 2013, o maior recurso de compensação ambiental da história de Pernambuco. O que é uma compensação ambiental? Quando se desenvolve alguma atividade e que essa atividade traz, pela sua natureza, prejuízos ao meio ambiente. Então, quem está desenvolvendo essa atividade, seja o setor público, seja o setor privado, vai pegar um pedaço dos recursos e depositar em contas que vai ficar sob o poder do governo do estado, nesse caso da CPRH, para desenvolver políticas ambientais compensatórias àquele dano causado. E a gente conseguiu o maior valor de compensação ambiental por conta das obras da refinaria. Então foram valores históricos, valores de 120, 130 milhões de reais, juntando com a compensação ambiental da Fiat, juntando com a compensação ambiental das barragens, que sequer foram concluídas. Enfim, são coisas importantes que trouxeram para o estado algo em torno de 196, 198 milhões de reais para a compensação ambiental. E aí o que é que aconteceu? Esse que é um dinheiro extremamente carimbado, esse dinheiro foi utilizado, foi retirado das contas sob a gerência da CPRH para a conta única do estado e utilizado em outras ações diferentes das ações estabelecidas na legislação que determina como se deve gastar a compensação ambiental, que vai desde da manutenção de mananciais até a questão da regularização fundiária, mas tudo explicitado, seja na legislação, seja num documento que é chamado de compromisso de compensação ambiental, feito entre a empresa ou ente público gerador do dano ambiental e o governo do estado. Então, a área ambiental era uma área que tinha recursos. E o governo preferiu não investir na área devida, preferiu não investir no meio ambiente e nos recursos naturais. A gente poderia ter hoje projetos sérios em relação, por exemplo, ao avanço do mar. A gente poderia ter projetos sustentáveis em relação à reserva de cavalo marinho, lá em Maracaípe. Então, um tempo atrás, inclusive, tinha lá o hipocampus fechando as portas por falta de incentivo, por falta de recursos. O governo de Pernambuco tinha esses recursos.
né? E tantas outras áreas, saindo do litoral, indo para o interior do estado, as áreas de Caatinga, ou então áreas como áreas de Mata Atlântica, aí voltando mais um pouco, áreas de Mata Atlântica também que, enfim, está se acabando e que poderiam ter como enfrentar e como restaurar essas áreas. A gente não vê isso acontecer. A única área, a única unidade de conservação existente em Pernambuco, onde parte desse dinheiro foi utilizado, foi a unidade de conservação de Dois Irmãos, que foi paga uma desapropriação, algo em torno de 20 milhões de reais. Fora isso, nada mais andou. Então, Pernambuco, na verdade, apesar de ter um discurso muito diferente e um discurso, inclusive, que em dado momento ataca nessa questão do meio ambiente, tem uma prática muito ruim, porque abriu mão de recursos específicos que iam fazer diferença na vida das pessoas. A gente fica aí falando de navegabilidade do rio Capibaribe, de despoluição do rio Capibaribe, e não se teve R$1 empregado em projetos que verdadeiramente podem mudar a cara do rio Capibaribe. Você teve lá em Toritama, em Santa Cruz do Capibaribe, alguma coisa que começou na área de saneamento, mas que vem aí se arrastando, porque ali de fato o rio é um esgoto a céu aberto, mas as coisas não andaram e continuam sem andar. E a gente, quando chega aqui na Foz, a gente já vê essa podridão no rio, sem levar em consideração todo o caminho que o rio Capibaribe faz e que é poluído em todas essas áreas. E o governo do estado pegou esses recursos e botou na despesa corrente para tapar buraco e maquiar a contabilidade, para maquiar o orçamento do estado de Pernambuco. Uhum. A gente não pode deixar de debater também a questão política, deputada. A gente falou agora sobre a questão mais técnica, de fatos, de acontecimentos, enfim. Mas vamos falar sobre política. A senhora pertence ao Democratas e este ano, 2020, segundo semestre, nós teremos eleições para prefeitos em todo o país, prefeitos e vereadores. Como o Democratas está trabalhando essa questão aqui no estado de Pernambuco e na cidade do Recife? A gente tem identificado em algumas cidades potenciais candidatos que a gente tem a condição de fortalecer o partido, seja numa disputa à prefeitura, seja mobilizando candidatos para a gente aumentar o nosso número de vereadores. Até porque vai ser necessário ter uma chapa forte, porque vai ser, na proporcional, vai ser só o partido. Só o né? partido. É o primeiro ano de vigência da nova legislação que proíbe as coligações eleitorais. Eu acho que isso vai trazer um benefício a médio e longo prazo para o sistema partidário brasileiro, que vai fazer a diferença nas disputas futuras. A gente não pode não sentir tanto isso nessa, mas a gente vai sentir sim. Isso é uma coisa benéfica e que vai estabelecendo a questão de cláusula de barreira para diminuir a quantidade de partidos que tem. E aí o Democratas vem se preparando para isso. E aqui, na cidade do Recife, a gente tem um pré-candidato posto, é o ex-deputado Mendonça Filho, que vem aí colocando à disposição do cidadão recifense a sua história de gestão, de competência, de coragem, de compromisso com a coisa pública, com as pessoas. E a gente vem trabalhando essa pré-candidatura ao longo desses últimos meses. A minha impressão é que, passado o prazo estabelecido na legislação de filiação, ou seja, no início de abril, a gente vai ter um novo momento, que é um momento da oposição conversar. A oposição tem mais de um pré-candidato. Claro que dentro do Democratas eu defendo, porque é o meu partido, e defendo mais ainda, e principalmente porque eu conheço a trajetória, a capacidade e a competência de Mendonça Filho, defendo o nome dele para que a oposição se una em torno desse nome, para que a gente tenha um candidato a prefeito, porque eu entendo, tentando fazer uma leitura das eleições passadas, que se a gente tem como objetivo ganhar as eleições para que se encerre
o ciclo PT-PSB à frente do Recife, que é um ciclo que vem desde o ano de 2000, com a eleição do então prefeito João Paulo, que rapidamente houve uma união do PSB nesse entorno e desde então eles governaram a cidade juntos, né? Eu costumo dizer que eles têm uma estratégia eleitoral que às vezes os distanciam, minimamente, mas os distanciam, mas tem uma estratégia de gestão que está sempre junto. Então, passado o momento eleitoral, se junta PT e PSB novamente. Na sua opinião, então, por exemplo, uma possível candidatura de Marília Reis não seria uma candidatura de oposição? Não, não seria uma candidatura de oposição. Marília é uma política que tem a sua história, tem o seu valor, mas a história dela é uma história de oposição a Eduardo Campos. É uma história de oposição ao clã Campos, que, num dado momento, os interesses não caminharam mais juntos, né? Você chega lá para 2014, 2013, 2014, a coisa acontecendo mais aí, em 2015 houve um rompimento. Mas sempre, enquanto partido, enquanto PT, sempre esteve no mesmo campo do PSB, o PSB sempre esteve no mesmo campo do PT. Inclusive, na eleição de 2016, o recifense levou gato por lebre. Porque o que aconteceu naquela eleição? Você tinha uma polarização, essa polarização de certa forma continua, mas estava muito mais próximo do processo de impeachment da presidente Dilma, que o PSB nacionalmente aderiu e os deputados do PSB de Pernambuco também votaram a favor do impeachment. E naquele momento, quando se rivalizou, quando João Paulo, candidato pelo PT, hoje está no PCdoB, mas candidato a PT, a candidata a prefeito no Recife pelo PT, e Geraldo Júlio, quando a primeira pesquisa que saiu João Paulo tecnicamente empatado, mas um pouco à frente, se fez uma grande mobilização para que não permitisse que o PT voltasse à prefeitura. E onde está o PT e onde está o PSB? Logo após a eleição e até agora, juntos. Porque sempre estiveram juntos. Setores desses dois partidos se separaram em algum momento, mas a estratégia de gestão sempre foi muito próxima, porque as visões de mundo são visões de mundo muito próximas. Então, um não significa a alternância em relação ao outro. Significa uma continuidade. E a gente precisa cessar com isso, porque são 20 anos. E o que é que a gente tem depois de 20 anos? O Recife no IDEB vergonhoso, caindo posições em relação ao saneamento, caiu 2 posições, é a cidade de posição 79 em relação às 100 maiores cidades do país, com um déficit de esgoto enorme, onde você tem o maior índice de desemprego entre as capitais. É essa herança que a gente tem entre PT e PSB. E a oposição precisa estar coesa, precisa estar unida. E eu acho que esse diálogo se dará a partir de abril, quando se encerra os prazos de filiação e de arrumação das chapas proporcionais. Então vai ser preciso se arrumar, porque hoje nós temos aí colocadas algumas candidaturas de oposição. A senhora falou no Mendonça Filho, já nessa pré-candidatura, já correndo aí pelas ruas. O Daniel Coelho, que esteve na semana passada aqui, no programa em off, e a delegada Patrícia Domingos. Pelo menos esses 3, né? Então, o que fazer, então? A senhora acha que seria interessante essas 3 candidaturas ou seria interessante uma só? Eu acho que essas 3 candidaturas ainda podem diminuir um pouco. Eu acho que não dá para a gente ter mais de 2 candidatos da oposição. Eu acho que o ideal seria essa é a minha opinião, mas eu acho que dá para ir até com 2 candidatos, mas essas candidaturas é muito bom para o processo que elas sejam postas. São candidaturas fortes do ponto de vista eleitoral e são candidaturas fortes do ponto de vista político e de futuro para o Recife, porque são pessoas que têm condições de administrar e administrar bem a cidade do Recife, diferente daquilo que a gente está vendo hoje.
né? Uma incapacidade de se tirar do papel uma obra como o Teatro do Parque, né? Se passar aí 10 anos para se tirar do papel o Geraldão, né? Coisas assim, passar anos para gastar o dinheiro e não entregar a requalificação do Canal do Arruda, foi gasto mais de 15 milhões de reais, e não se vê um prego colocado ali, né? Então, assim, essas perspectivas que essas 3 pré-candidaturas trazem são perspectivas diferentes daquilo que está posto e daquilo que se oferece, tentando se colocar uma máscara de novo. Não é novo em sentido nenhum, né? E aí, num dado momento, é muito bom que essas candidaturas conversem, que esses atores conversem, para que a gente possa sobressair com aquilo que nos une e aquilo que pode nos levar cada vez mais próximo ao eleitor recifense e ter um resultado bom, não para a oposição, mas um resultado bom para o Recife. O resultado bom para o Recife é que se tenha uma alternância de poder, que saia esse grupo que está aí há 20 anos e que entre pessoas que podem governar essa cidade de uma maneira diferente. Então, a senhora acredita que no final de março, início de abril, isso vai estar definido em relação às oposições? Acho que um pouquinho mais para frente. Eu acho que primeiro, nos primeiros 10 dias de abril, até os 15 dias de abril, você tem toda a arrumação burocrática do partido com o final do prazo, que é exatamente, eu acho que 4 ou 5 de abril. E aí depois você tem a parte burocrática, que aí leva mais 1 semana, 10 dias, e depois se começa efetivamente um diálogo para se afunilar essas opções oferecidas pela oposição. Aham. Bom, e o Democratas está trabalhando em relação a essa questão? A gente está trabalhando, dialogando com os outros partidos? Dialogando. Agora, o foco nesse momento ainda é essa arrumação interna. Mas esse diálogo, ele nunca cessou, na verdade. Esse é um diálogo que ele vem sendo feito porque são pessoas que militaram junto durante bom tempo de suas vidas. Então, ele vem sendo feito já há algum tempo. Aconteceu mais recentemente em 2018 e vai acontecer agora de novo em 2020. Bom, deputada, nós temos ainda 1 minuto e meio, mais ou menos. Eu queria deixar esse tempo para a senhora dedicar ao nosso telespectador que está até esse momento conosco aqui, acompanhando essa nossa conversa. Primeiro, queria agradecer, né, ao telespectador, ao internauta que está acompanhando o programa, seja pela televisão, seja pela internet, e me colocar à disposição. Esse é o objetivo de um mandato parlamentar, de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas. Então, eu queria convidar, inclusive, todos eles a fazerem parte das minhas redes sociais, né? Eu tenho muito orgulho de não apagar e nem censurar manifestação de ninguém nas minhas redes sociais, né? Eu acho que eu só fiz isso 2 ou 3 vezes quando, enfim... Passou dos limites. Passou completamente dos limites e as pessoas pediram para que fosse excluído e a gente entrou em contato com as pessoas. Então, eu queria, dizendo que elas seriam excluídas por conta disso. Mas é um espaço inteiramente democrático de interação, onde o contraditório é presente, né, nas minhas redes sociais. Eu queria convidar as pessoas para fazerem parte dela, porque elas é quem incrementam e dão sentido ao mandato parlamentar, que eu saio de casa todo dia para exercer e exercer da melhor forma possível. E agradecer pelo espaço, porque são espaços de imprensa como esse que faz também com que a gente se aproxime da população. A gente é que agradece a sua presença aqui para discutir sobre assuntos que são tão importantes para todos nós pernambucanos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no EOF. A gente conversa em outros momentos sobre esses e outros assuntos. Eu agradeço também a você que esteve até esse momento conosco. Um bom restante do domingo, uma ótima semana e até o próximo programa em Off.